Olá, caro aluno, seja bem-vindo à nossa quarta aula de Práticas Contábeis 2. Eu sou o professor Regis Garcia. Antes, porém, de nós falarmos do conteúdo da nossa aula de hoje, eu tenho um recado muito importante para dar a vocês. Caro estudante, esperamos que você esteja bem. O semestre já está quase no fim, mas é importante que vocês saibam que nessa semana iniciamos o último intensivo do desafio Nota Máxima. Ele ocorrerá de 23/11 a 6/12. Vejam bem, do dia 23/11 até o dia 6 de dezembro. O desafio Nota Máxima, ele compreende um processo de ensino-aprendizagem da instituição e nós sabemos que é muito importante que nós consigamos personificar uma parcela do estudo de vocês. Por isso, responda, para aqueles que ainda não o fizeram, né? Responda o simulado diagnóstico e receba as listas do intensivo final. Não se esqueça também que a pontuação do desafio Nota Máxima, ela compreende o processo de avaliação continuada. E você pode consultar a sua pontuação no DNM, no AVA. Portanto, não deixem de participar do desafio Nota Máxima. Mais uma vez, de 23/11 a 6/12. Vamos conhecer agora o conteúdo da aula de hoje. Nesta aula, nós estudaremos os aspectos legais e contábeis relacionados ao Simples Nacional e também envolvendo as obrigações acessórias e a nota fiscal eletrônica. As competências de ensino, conhecer e aplicar os requisitos contábeis e legais relativos a este sistema simplificado de recolhimento de impostos. Falaremos das obrigações acessórias inerentes a esse sistema e sobre a nota fiscal eletrônica. As palavras-chave estão aqui disponíveis para vocês recuperarem a aula no segundo momento. Essa, portanto, nossa aula de número 4. Este aqui são os tópicos, né, do contexto no qual nós discutiremos na aula de hoje os principais aspectos do Simples Nacional. Quando nós falamos do Simples Nacional, nós falamos de aspectos contábeis e legais. Por quê? Porque o Simples Nacional é uma iniciativa do governo federal e ele foi institucionalizado, ele foi instituído a partir da Lei Complementar número 123, mais recentemente, né? Que trata das alterações, trata dos quesitos de adequação das empresas para optarem ou não poderem optar, né? Então, nós temos aí as tipificações de empresas que podem ou não participar do Simples Nacional. Então, esse é um contexto que envolve tanto o aspecto contábil, porque isso interfere na forma de registro dos fatos dessas empresas, como também legais, uma vez que todo o sistema está amparado no aspecto legal. Vejamos alguns tópicos, portanto, deste contexto. O regime simplificado de recolhimento de impostos, então o Simples Nacional é isso. Ele é um regime simplificado de recolhimento de impostos. Nós podemos até dizer que ele é um sistema, né, simplificado de recolhimento de tributos. As obrigações fiscais e acessórias inerentes ao Simples são similares às exigidas das empresas dos demais regimes tributários, como lucro real e lucro presumido, claro, guardadas as devidas proporções. A obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica, também poderemos discutir, e a tendência de que toda a escrituração, todos os aspectos relacionados às obrigações fiscais e acessórias integrem ou passem a integrar, né, o Sistema Público de Escrituração Digital, conhecido como SPED. É uma tendência, né, que toda a escrituração contábil e fiscal das empresas passe a fazer parte deste Sistema Público de Escrituração Digital. Simples Nacional. A palavra nacional que precede, adjetiva, qualifica, né,
o sistema simplificado de recolhimento de tributos, dá a ideia de que os tributos que são centralizados por esse sistema são de ordem, na maioria, né, de ordem federal. A iniciativa de criação do Simples Nacional é do governo federal, por meio, em especial, da Receita Federal do Brasil. Aí está a base legal que dá amparo, né, ao Simples Nacional. Vale destacar que, embora seja federal, o Simples ele faz convênios, né, com estados e municípios, então ele acaba abarcando também tributos estaduais e municipais. Por isso que nós precisamos sempre ter em mente de que o conjunto de tributos que são simplificados a partir do Simples Nacional envolve tributos de ordem federal, estadual e municipal. Vocês viram aí na tela a base legal, né? Olha só, a Lei Complementar 123 de 2006, né? Ela trata da classificação de ME e EPP, ME microempresa, EPP empresa de pequeno porte. Foi a partir daí que se instituiu o novo Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Por que este tipo de empresa ele demanda um estatuto, né? O que tem de especial a microempresa? O que tem de especial a empresa de pequeno porte? Na verdade, a maior parte das empresas que operam no Brasil são ou micro ou pequenas empresas, né? Em termos de empregabilidade, por exemplo, né, são as empresas que mais empregam a mão de obra no Brasil. Por isso, tratá-las de uma forma especial, com critérios específicos, tornam aí o processo destas empresas mais fácil, o processo de tributação, o processo de operação destas empresas. Vejamos. O decreto número 6.038 de 2007, ele cria, né, o Comitê Gestor do Simples Nacional, é o CGSN. Por que este comitê foi criado? Ele foi criado para dar operacionalização ao Simples Nacional. Cabe ao comitê, por exemplo, a revisão de valores tratados pela lei complementar quando for necessário. A lei complementar, ela trata, por exemplo, de limite de faturamento, né? E o comitê gestor, ele faz a revisão destes valores. Além disso, criar e revisar seu próprio regimento interno, a forma com a qual o comitê funcionará. Os aspectos relacionados a quem integra o comitê, de que forma são feitas as reuniões, como o comitê vai tratar das questões legais envolvendo o Simples Nacional, etc. Regulamentar os aspectos relativos também às opções, exclusões, vedações, cobrança e fiscalização do Simples Nacional. Aqui nós estamos falando aqui, né, das empresas que podem optar e quando podem optar e daquelas que não podem optar. Por isso que falamos também de vedação, né? Então, além da questão de optar, tem a questão das empresas que não podem fazê-lo. E a exclusão que se dá a partir de alguns critérios. O comitê gestor, portanto, trata também destes quesitos. Como nós dissemos, né? É a forma de operacionalizar o Simples Nacional. Vejamos mais. Se a empresa ela é caracterizada como micro ou pequena, ela pode aderir ao Simples, né? Mas de que estrutura societária nós estamos falando? Então, nós estamos falando de sociedades empresárias, sociedades simples, lembrando que as sociedades empresárias são as atividades de cunho comercial, né? Entre sócios. As sociedades simples de profissões regulamentadas, por exemplo, né? Empresas individuais de responsabilidade limitada, a EIRELI, que é uma sociedade empresária, todavia, individual, né? Sem a presença de sócios, e o empresário, por exemplo, o microempresário individual, embora no caso do MEI haja uma condição especial, né? Então a legislação ela trata do MEI de uma forma separada e que ele tem benefícios específicos. Mas o empresário,
né, ele faz parte aí do conjunto das micro e pequenas empresas, em termos conceituais. Por que é importante sabermos disso? Porque o Simples Nacional foi desenvolvido para contribuir com o fomento, com as operações destas empresas, desses dois grupos de empresas, né? As micro e pequenas empresas. Vejamos. Vamos considerar como base o ano de 2020 e nós passamos a ver que há o limite de faturamento para nós enquadrarmos as empresas como micro ou empresas de pequeno porte. A microempresa, com base, né, na tabela vigente, ela é a empresa que fatura até 360 mil no ano, ou o equivalente, né, a 30 mil reais mensais. Enquanto que a empresa de pequeno porte, portanto, é aquela que fatura acima de 360 mil, e aí temos o teto de 4 milhões e 800 mil, que corresponde a 400 mil mensais. Então, existem dois grupos de faturamento, um para micro e outro para EPP. Você deixando de ser uma microempresa, você ainda pode se manter no Simples na forma de empresa de pequeno porte. Claro que respeitando-se aí, né, os limites de faturamento e percentuais que são diferentes. Mas isso nós veremos também. Vamos lá. O Simples Nacional é calculado sobre que base? Então, a base de cálculo do Simples Nacional é o faturamento bruto. Todavia, a legislação permite, aqui nós temos um fragmento da demonstração do resultado do exercício, né? A DRE. E nesse fragmento, nós temos aqui a receita operacional bruta. Para fins de apuração da receita bruta em termos de Simples Nacional, nós temos as deduções possíveis, né? Então, as devoluções de vendas, as vendas canceladas, os descontos incondicionais, estes três itens que constam aqui da DRE são também integrantes do rol de deduções para fins de apuração da receita bruta, que será a base para o cálculo do Simples Nacional. Então, você, na verdade, tem acesso aos valores da receita bruta e dos itens a serem deduzidos na própria demonstração do resultado do exercício. Vejamos mais. Quais os tributos que estão incluídos no Simples Nacional? Como nós destacamos, né, são, na maioria, os tributos federais. E aqui nós temos o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, o IRPJ, o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a CSLL, e a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, a COFINS. Então, estes são os tributos aí incluídos no Simples Nacional. Além disso, o PIS/PASEP, a Contribuição Patronal Previdenciária, a CPP, e o imposto, todos estes aqui federais, né? E o estadual, que é o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, além do imposto municipal, o ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Observem que é um sistema simplificado porque ele congrega todos estes tributos, né, em um único em uma única guia de recolhimento. Por isso, é conhecido aí como um sistema simplificado de recolhimento de tributos. Opção pelo Simples Nacional. O Simples Nacional, embora ele seja aplicável ao caso das micro e pequenas empresas, para que a empresa possa fazer parte do Simples Nacional, ela precisa declarar, ela precisa fazer a sua opção, ela precisa declarar a sua vontade de fazer parte do Simples Nacional, e a isso nós damos o nome de optar pelo sistema, né? A opção pelo sistema simplificado de recolhimento de tributos. Então, vamos conhecer as regras que estão ao redor aí deste processo de opção pelo Simples Nacional. Vejamos lá. Vamos estudar aqui o caso de uma empresa qualquer, né? Aqui nós demos o nome a ela de Z Comércio e
exportação limitada. O que ocorre, né? E aqui a questão crucial. Ela vendeu no ano calendário de X1 um total de 500 mil. Uma empresa que faturou 500 mil, ela já não é considerada como uma microempresa, né? Porque microempresa, ela tem um limite de 360 mil reais anuais. Então, esta empresa que faturou 500 mil deixa de poder, né, optar aí pelo Simples Nacional como microempresa. Bem, mas nós precisamos, no momento da opção, conhecer alguns quesitos legais. Vejam só. Se nós analisarmos apenas o faturamento, tudo bem. Então, esse limite de 500 mil, esse faturamento de 500 mil está acima do limite de 360 mil. Todavia, para fins do Simples Nacional, há uma distribuição de faturamento de acordo com o destino. Então, o faturamento para o mercado nacional, ele é tratado em separado do faturamento para o mercado externo. Olha só, né? Então, o mercado externo tem nós controlamos de uma forma e o mercado interno de outras para fins de Simples Nacional. Vamos ver na prática o que isso significa. Vejamos lá. Neste caso específico da empresa Z, nós vemos que 140 mil foram vendidos para o mercado externo. Então, uma informação muito importante, né? Embora ela vendeu 500 mil, 140 foi exportação. E aí? E aí que, como o Simples determina, né, o faturamento bruto para o mercado interno é o faturamento total de 500 mil menos os 140 mil que foi para o mercado externo. Ou seja, o faturamento ele precisa ser considerado de forma separada. Desculpem. Os 500 mil, né, ele está separado, portanto, em 360 mil para o mercado interno e 140 mil para o mercado externo. Quando nós inserimos esta informação adicional, portanto, a empresa ela estaria enquadrada como microempresa e não como EPP, mesmo faturando os 500 mil no mês. Então vejam que a questão do Simples Nacional ela precisa ser conhecida a fundo, sob pena de nós estarmos aí numa situação de somar todo o faturamento, independentemente de ser para o mercado interno ou para o mercado externo, e desta forma até mesmo correr o risco de desenquadrarmos a empresa incorretamente. Vejamos mais. Como que a empresa faz a opção? Então, tudo bem, está dentro do limite de faturamento, ela é uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, né? A forma de opção é a seguinte: se ela já estiver em funcionamento, ou seja, uma empresa que já foi constituída e está operando, então é feita uma solicitação junto à RFB, Receita Federal do Brasil, no mês de janeiro do ano calendário. Então, todo mês de janeiro, a empresa deve reformular, né, fazer a opção pelo Simples Nacional, ok? Então, neste caso de empresas que já existem, empresas que já estão em operação. Mas existem empresas, né, que são constituídas ao longo do ano. E aí, como fica? Vejamos lá. Para empresas cujo início de atividade foi, portanto, durante o exercício social, o prazo ele é de 30 dias a contar da data da última inscrição municipal ou estadual. Aí depende da atividade específica da empresa, né? O que importa é o seguinte: quando que a empresa está apta a operar? Então, se a empresa ela tem o último registro na prefeitura por meio do alvará de licença, né, o código municipal da empresa, então esta é a data que será considerada para contar os 30 dias para que essa empresa faça a opção pelo Simples.
Se for no estado, então será a data da inscrição estadual da empresa. Então, se a empresa é uma empresa comercial, ela terá uma inscrição estadual, no caso, para o recolhimento do ICMS. Neste caso, esta é a data que será considerada para a opção do Simples Nacional. 30 dias no caso de empresas, portanto, que são constituídas durante o exercício social. Vejamos mais. Aí, nós temos a situação inversa. Uma vez que a empresa opta, né, as já existentes em janeiro de cada ano, as que estão sendo constituídas 30 dias após a sua constituição. Mas e no caso do desenquadramento? Quando que a empresa ela corre o risco de desenquadrar-se, né? Então pode ocorrer, por exemplo, da microempresa ela se desenquadrar, porque deixou de ser microempresa. Vale lembrarmos que o limite é de 360 mil anuais, né? Mas ela, desenquadrando como microempresa, ela pode se manter no Simples por meio de uma empresa de pequeno porte. Por quê? Porque aqui ela tem um horizonte bem mais distante, né, de faturamento, 4.800.000. É bom a gente colocar aqui anuais, né, para não gerar aí confusão. Para saber o mensal, você divide por 12, né? Então, 30 mil no caso da microempresa, 400 mil no caso da empresa de pequeno porte. O que importa dizer é que a empresa pode desenquadrar-se como microempresa e permanecer no Simples na forma de EPP. Entendido? Então, vamos lá. Prazo para desenquadramento. E aqui nós estamos falando do desenquadramento final, né? A empresa já não tem mais possibilidade de manter-se no Simples. Ocorre que ela tem duas formas, né? Dois prazos distintos para esse desenquadramento. Quando o faturamento ele ultrapassar até 20% o limite legal, então os 4.800.000 vezes 20%, então nós teríamos aí 9.600.000, né? Neste caso, até esse valor, a empresa ela vai fazer o seu desenquadramento no mês subsequente ao que ela ultrapassou. Então, se ela ultrapassou os 4.800.000 em julho, a partir de agosto, ela começaria a recolher por meio do regime ou do lucro real ou do lucro presumido. Lembrando, né, neste caso aqui, se a empresa ela deixou de ser uma empresa de pequeno porte, né? E no caso da empresa que ultrapassar além dos 20%, como ficaria? Vejamos. Se ela ultrapassou acima de 20%, né? O desenquadramento ele ocorrerá desde janeiro do ano calendário corrente. Olha o impacto, né, desse desenquadramento. Deverão ser recalculados os tributos devidos retroativos a janeiro. Desculpem. Retroativos a janeiro de acordo com o regime escolhido pela empresa, quer seja ele o real ou o presumido. E aí nós temos um impacto, como dissemos, bastante interessante, né? Que a empresa ela recolheu pelo regime simples de janeiro a novembro e ela ultrapassou em mais de 20% o valor do faturamento em novembro. Então ela terá que pagar novamente, ou pelo menos pagar a diferença dos tributos a partir de janeiro, né, do mesmo ano. E isso, sem dúvida nenhuma, gera um impacto muito forte para a empresa. Faturamento e limites. Quando nós tratamos aí da permanência da empresa no Simples Nacional, o padrão, né, o parâmetro de faturamento, ele é o principal. Por quê? Porque é a base de cálculo do Simples Nacional. Então, basicamente, todas as orientações relativas à operacionalização do Simples Nacional são feitas, né, embasadas aí no faturamento da empresa.
Vamos conhecer os principais aspectos relacionados a eles. Primeiramente, segundo a lei do Simples Nacional, né, a Lei Complementar 123 de 2006, o valor devido do imposto a ser pago mensalmente, ele é apurado pela aplicação do que nós chamamos de alíquotas efetivas. Olha que interessante, alíquotas efetivas. Essa palavra efetiva, ela tem a conotação, né, de ser uma alíquota apurada a partir das alíquotas nominais. A lei traz as alíquotas nominais. E ela também diz como essas alíquotas nominais, elas se transformam em alíquotas efetivas. Essas alíquotas nominais, elas estão apresentadas nos anexos 1, 2, 3, 4 e 5 da Lei Complementar 123 de 2006. Ou seja, é a lei complementar que determina quais são as alíquotas que deverão ser utilizadas como base para o cálculo do Simples Nacional. Mas, antes de se aplicar, é necessário que se calcule a alíquota efetiva. Conheçamos. Vamos imaginar aqui um dos parâmetros, né, utilizados para o cálculo da alíquota efetiva. Este parâmetro é denominado de receita bruta acumulada. Então veja, aqui no nosso exemplo, imagine a empresa em 3 de X1, então março de X1. Este mês que está aqui destacado em negrito, né? Ele é um mês de cálculo. Ou seja, é o mês para o qual eu estou calculando o tributo. Para eu saber, né, se a empresa ela não estourou o seu limite de faturamento, para eu saber qual é a alíquota efetiva, né, eu preciso saber o faturamento acumulado. Para fins de alíquota efetiva, esse faturamento é dos últimos 12 meses, começando do mês imediatamente anterior. Então, fevereiro, janeiro de X1 e depois dezembro, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 e 3 de X0. Então, nós temos aqui basicamente, né, 10 meses dentro de X0 e 2 meses dentro de X1. Esse faturamento acumulado, ele será utilizado como parâmetro para se determinar a alíquota efetiva, que é a alíquota, como o próprio nome sugere, que efetivamente será utilizada para o cálculo do tributo, ok? Então veja a importância da empresa ter sempre, de forma contábil, né, os faturamentos acumulados. Aí a importância da contabilidade no processo de cálculo fiscal, né? Ok? Vamos ver mais informações importantes. Neste caso, nós precisamos destacar que a formação da receita acumulada para fins de cálculo da alíquota efetiva, né, ela parte sempre do mês anterior, imediatamente anterior. Se o mês que eu estou calculando é março de X1, o mês imediatamente anterior é fevereiro de X1. E aí eu retroajo 12 meses para trás, chegando em março de X0 neste caso, ok? Então aqui nós temos 12 meses de parâmetros de faturamento. E claro que esta informação ela será utilizada fortemente para o processo de cálculo da alíquota efetiva, ok? Vamos entender melhor agora, a partir do próximo quadro, que ele traz para nós justamente a informação de que o mês imediatamente anterior, que é o mês de fevereiro de X1, ele é, neste caso, né, porque o mês de cálculo é março de X1. Então, a gente considera o mês sempre como o mês base, né, o mês no qual se está efetuando os cálculos e o respectivo pagamento do tributo. Isso significa que se o mês de base fosse maio, então o mês imediatamente anterior a ser utilizado seria abril.
Se o mês base fosse novembro, por exemplo, o mês imediatamente anterior seria outubro, e assim sucessivamente. Vejam a tabela que nós apresentamos aqui com os respectivos faturamentos, né? Aqui o faturamento de todo o ano de X0. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Setembro, outubro, novembro. Dezembro, janeiro, fevereiro e março. Março é o mês aqui utilizado para fins de cálculo, né? Neste mês o faturamento foi de 36.430. Então, para eu saber quais seriam qual seria o faturamento imediatamente anterior, então nós teríamos aqui março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, olha aqui, ó, 10 meses do ano de X0, né? E aí, mais os 2 meses de X1, 12 meses anteriores. Ou seja, numa situação como essa, nós precisaríamos, portanto, chegar ao valor do faturamento acumulado nos 12 meses anteriores, que é o que nós vamos ver aí neste quadro. Se nós somarmos o período de fevereiro de X1 até março de X0, ou seja, para trás, né, nós chegamos ao faturamento de R$ 327.800, ok? Então esta é a forma de você determinar o faturamento bruto acumulado para fins do Simples Nacional. Interação no qual nós vamos fazer a resolução da situação problema. Claro que vamos utilizar um exemplo de apuração do Simples Nacional nessa nossa situação problema. A situação está aqui apresentada. A pequena empresa chamada Comercial de Vestuário Limitada, enquadrada no Simples, ela vendeu em março de X1 um total de R$ 120 mil em mercadorias que foram adquiridas para revenda, portanto, comércio, né? No mesmo mês, portanto, março de X1, ela vendeu o valor de 70 mil, referente à produção própria. Ou seja, esta empresa, né, também é indústria, então ela é indústria e comércio neste caso. Como a empresa ela está incentivando a venda de produtos da sua fabricação, ela na verdade está querendo fomentar, né, a sua parte industrial, ela tem oferecido alguns descontos na ocasião da venda. Neste caso, no total da venda que ela fez na área industrial, ela deu desconto de R$ 6 mil aos clientes. Existe uma diferença interessante aqui no que é um desconto condicional para o que é um desconto incondicional, né? O desconto incondicional é este que a empresa dá porque por benevolência dela e ela não exige do cliente nada em troca, por isso que é chamado incondicional. Já o desconto condicional é aquele que envolve algum parâmetro financeiro. Então a empresa ela concede um desconto para aqueles que pagam, por exemplo, o título antecipado. Então nesse caso há uma condição e essa condição está amparada numa atitude financeira do seu cliente, tá certo? O desconto permitido para fins de determinação do faturamento bruto da empresa é o incondicional e não o condicional, tá certo? Vamos em frente. Ainda no mês de março, houve um cancelamento de vendas cujo valor foi de R$ 5 mil. Então, além do desconto, houve um cancelamento. E houve ainda uma devolução parcial de mercadorias que apresentaram discordância em relação aos tamanhos e descrições apresentados nas etiquetas. Esse valor corresponde a R$ 1.000. O que a situação problema propõe? Com base nos valores e condições apresentados, qual seria o faturamento bruto da empresa, considerando o que determina a Lei 123, Lei Complementar 123 de 2006, que diz, né, a lei diz que o faturamento bruto para fins de cálculo do Simples Nacional
vai considerar as vendas brutas da empresa menos cancelamentos, descontos, abatimentos e devoluções, ok? Dessa forma, vamos ver como ficaria o faturamento bruto da empresa. Se ela faturou 190 mil no total, entre comércio e indústria, ela teve desconto de 6 mil, teve um cancelamento de 5 e teve uma devolução de vendas de 1.000. Portanto, o faturamento bruto da empresa, para fins do Simples Nacional, é de R$ 178 mil. Resolvida desta forma a situação, o problema. Chegamos agora ao momento de interação. Neste momento, nós vamos responder as suas dúvidas. Nós vamos até o chat, organizar lá as informações, as participações de vocês e voltamos daqui a pouco fazendo os comentários e esclarecendo as dúvidas que vocês nos enviaram. Portanto, até já!
Muito bem, estava lá no chat, dando uma olhada na participação de vocês e há uma pergunta muito interessante do pessoal de Ceabra, na Bahia. Um abraço a todos de Ceabra, na Bahia, que perguntaram o seguinte: se ou quais, né, as implicações do Simples Nacional para as empresas prestadoras de serviços. Bem, assim como as empresas comerciais e industriais, as empresas prestadoras de serviços também são enquadradas no Simples Nacional, desde que sejam micro ou pequenas empresas. As implicações são em relação ao percentual que estas empresas pagarão, né? De acordo com a Lei Complementar 123 de 2006, as empresas prestadoras de serviços, elas pagam o seu tributo com base ou no anexo 3, 4 ou 5. Aí depende de cada caso. Nós vamos ter oportunidade de conhecer os casos em que se aplica o anexo 3, se aplica o anexo 4, se aplica o anexo 5. Obrigado pela participação de vocês. Vamos em frente. Anexos da lei do Simples Nacional e fórmula de cálculo. Os anexos da lei representam um mapa utilizado pela contabilidade para a determinação do valor do Simples Nacional. Por quê? Porque, primeiramente, nós identificamos qual é o ramo de atividade da empresa, em qual área ela atua. Depois nós vamos ver o faturamento que a empresa tem. Depois nós vamos identificar, por meio do anexo, qual é o percentual nominal aplicável, cada uma das faixas de faturamento e de acordo com a atividade da empresa, e vamos finalmente aplicar o cálculo de determinação da taxa efetiva, baseado nestes anexos. Então vejam que nós temos aí um processo, né, todo um processo a ser seguido para se encontrar o valor devido do Simples Nacional. Continuemos. A questão da localização. O segundo critério, sendo que o primeiro é do faturamento, né? O segundo critério para a determinação do valor do imposto, ele é o de localização. Por quê? Porque dependendo do local, do estado, do município onde a empresa está situada, podem haver algumas implicações excepcionais no que tange aí as alíquotas de tributo. Isso acontece por quê? Porque cada estado do país, ele tem a sua própria alíquota de ICMS e, no mesmo sentido, cada município do país, ele possui a sua própria alíquota de ISS-QN. Então, os tributos federais são padronizados para o Brasil todo, mas os tributos estaduais e municipais dependem de onde a empresa está localizada. Vejam a afirmação, né, sobre o porquê da consideração da localização. Ele é necessário tendo em vista que o Simples Nacional consolida, portanto, os federais, estaduais e municipais. Então, os tributos federais, estaduais e municipais são consolidados por meio do Simples Nacional. E dependendo do ramo de atividade da microempresa ou da empresa de pequeno porte e de qual cidade ou qual estado ela se localiza, podem haver convênios excepcionais fazendo com que haja ajustes nos percentuais dos tributos, ok? Conheçamos mais sobre os anexos. A Lei Complementar número 123 de 2006, ela traz, portanto, 5 anexos a depender da atividade que a empresa executa. Então, para que você determine, olha, eu vou me utilizar do anexo tal, eu preciso saber se a empresa é, por exemplo, de comércio. Se ela for de comércio, ela vai utilizar-se do anexo 1. Se ela for da indústria, ela vai se utilizar do anexo 2. Se ela for locação de bens, móveis e serviços, ela vai se utilizar do anexo 3. E os anexos 4 e 5, serviços
prestação de serviços que são listados especificamente na lei complementar. Então, os parágrafos 5C, 5I do artigo 18 da lei complementar. Então, vejam que estes 3 anexos são de serviços, né, prestadoras de serviços. Só que o anexo 3, ele está mais focado em locação de bens, enquanto que o anexo 4 e 5 dos demais serviços. Esses anexos nada mais são do que as determinações dos percentuais a serem aplicados, dependendo de cada faixa de faturamento que a empresa se enquadra. Vamos conhecer mais detalhadamente, né, cada um destes anexos. Mas antes, vamos ver aqui os critérios utilizados para o cálculo do Simples. Olha só. A partir do momento em que você determina faturamento da empresa, então você está indicando o primeiro dos critérios, né, a ser utilizado para o cálculo da alíquota efetiva. Lembrando que o faturamento bruto nos últimos 12 meses, acumulado. O segundo critério, a localização, porque é necessário, né, nós avaliarmos se não há nenhuma especificidade daquele município, uma especificidade daquele estado, né? E o terceiro critério, qual é o ramo de atividade? Por que o ramo de atividade? Então, se nós voltarmos aqui, nós vamos ver que o ramo de comércio, o ramo de indústria e o ramo de prestação de serviços, cada um tem o seu próprio conjunto de percentuais e de faturamentos, né? Por isso que há necessidade de considerarmos esses 3 elementos. E aí nós vamos, claro, chegar à fórmula de cálculo da alíquota efetiva. Então, prestem muita atenção, né, em cada um destes elementos que está aí no quadro para vocês. O primeiro elemento, nós utilizamos aqui a abreviação, a própria lei, né, traz a seguinte abreviação, RBT12, que significa Receita Bruta Total dos últimos 12 meses. O segundo elemento, ALIC, que é a alíquota nominal constante dos anexos de 1 a 5. E o PD, que é a parcela a deduzir, que também consta dos anexos de 1 a 5 da Lei Complementar 123 de 2006. De posse desses respectivos 3 conceitos, receita bruta, a alíquota e a parcela a deduzir, nós podemos aplicar a fórmula para a determinação da alíquota efetiva. A alíquota efetiva, ela será igual a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses, vezes a alíquota nominal que consta dos anexos da lei, menos a parcela a deduzir. Essa parcela a deduzir, ela está também nos anexos, tá certo? A gente vai conhecê-los. E dividido pela própria receita bruta dos últimos 12 meses. Se nós analisarmos esta fórmula, o que nós estamos fazendo, né? Nós estamos tentando encontrar aqui a proporção da receita acumulada de acordo com a alíquota nominal, né? A alíquota constante no anexo, considerando, certo? Considerando os valores a deduzir referentes às parcelas anteriores. Isso ocorre porque se eu tenho estou numa determinada faixa A, por exemplo, 10% e a próxima faixa é 12%, eu preciso encontrar, neste caso, a alíquota efetiva a partir da dedução da diferença entre os 12 e os 10. Se eu pago até aquele limite 10% e a partir de um determinado limite eu pago 12%, se o meu faturamento ele se encaixa nos 12%, eu tenho que deduzir o valor da faixa anterior ou das faixas anteriores. Por quê? Porque eu não posso ser tributado, né, de forma única pela alíquota maior. É isso que
a tabela faz, é isso que a alíquota efetiva procura ajustar. Vejamos mais. Para o recolhimento do Simples Nacional, portanto, né, nós utilizamos o documento de arrecadação do Simples Nacional chamado de DAS-N. Esse DAS, documento de arrecadação do Simples Nacional, ele, a partir de 2018, ele tem um novo modelo. Um modelo que passou a contemplar alguns aspectos podemos até dizer que ele traz aí um maior detalhamento, né? Maior detalhamento aí dos tributos que fazem parte do Simples Nacional. Então aqui nós temos o IRPJ, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a COFINS, o PIS, o INSS, o ICMS, como ela não é um prestador de serviços, não há o ISS aqui, né? Então, por exemplo, de um valor total de R$2.000, aqui nós indicamos o que vai para cada um dos tributos que estão sendo recolhidos. Então, a DAS, ela traz o CNPJ da empresa, a razão social da empresa, o mês base, a data de vencimento, aqui um código gerado pelo próprio sistema, né? E o total do tributo naquela data. Então, o DAS, como vocês podem perceber, ele proporciona aí nós sabermos o valor exato de cada tributo que está embutido naquele Simples que nós estamos recolhendo. Conhecendo os anexos. Para que a gente possa aplicar adequadamente cada um dos anexos relativos a cada ramo de atividade, nós precisamos conhecê-lo, nós precisamos saber quais os campos, né, que esses anexos trazem e principalmente o impacto em termos de percentual que cada anexo proporciona, né, sobre o faturamento da empresa. Vejamos. O anexo de número 1, que é o anexo aplicável às empresas da área comercial, então anexo de empresas do comércio, né? Ele traz aqui 6 faixas de faturamento. Essas faixas são baseadas nos intervalos de faturamento até o limite máximo de 4.800.000. Lembrando que 360.000 é o limite da ME e 4.800.000 o limite da EPP. Ok? Então, até 180.000, a alíquota do Simples Nacional ela é de 4%. Veja que, neste caso, eu não tenho valor a deduzir. Ó. Eu não tenho valor a deduzir. Por quê? Porque é a primeira faixa. Então, eu não tenho faixa anterior. Já a segunda faixa, que vai de 180.000, 0,1 até 360.000, a alíquota sobe para 7,3%. Todavia, ao calcular o valor devido vezes os 7,3%, eu preciso deduzir 5.940. É por isso que a gente calcula a alíquota efetiva, fazendo a multiplicação do faturamento vezes a alíquota nominal, menos o valor a deduzir dividido pela própria receita bruta, para que a gente encontre a alíquota proporcional. Na verdade, que a gente está encontrando proporcional, né? Ou efetiva, como a gente diz. O mesmo acontece aqui na próxima faixa. Como a alíquota vai para 9,5%, o valor a deduzir é de 13.860. A próxima faixa, 10,70%, o valor a deduzir de 22.500. A próxima, 14,30%, 87.300 é o valor a deduzir. E a última, 19%, com total a deduzir de R$378.000. Vejam que cada anexo traz, portanto, a faixa, os valores relativos a cada faixa, a alíquota nominal e o valor a deduzir, que são os elementos utilizados neste caso para se determinar a alíquota efetiva a ser aplicada sobre o faturamento da empresa. Esse foi o anexo 1. Vamos ao próximo anexo, que é o anexo da indústria.
O anexo da indústria, ele tem como diferença para o anexo do comércio a alíquota inicial. Veja que no comércio a alíquota inicial é de 4%, enquanto que aqui na indústria a alíquota inicial é de 4,5%. No mesmo sentido, no comércio, a última alíquota, a alíquota máxima, ela é de 19%. Enquanto que no caso da indústria, a alíquota máxima é de 30%. Vejam que a diferença é bastante significativa, né? E os valores a deduzir, eles são correspondentes, tá? São correspondentes às novas alíquotas. Então, quanto maior a alíquota, maior o valor a deduzir, tá certo? Neste caso aqui, da indústria, né? Começa maior, termina bem maior, né? 19% para 30%. E aí você pode perguntar, professor, mas por que a indústria tem essa alíquota maior do que a do comércio? Na verdade, a alíquota ela se baseia na projeção dos tributos que são calculados. A indústria ela tem o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, e neste caso o IPI passa a integrar o Simples Nacional, fazendo com que a alíquota seja maior. O que vai acontecer também na área de serviços, porque o serviço tem o ISS-QN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Desta forma, a alíquota também será maior. Vejamos. O anexo 3, ele é de prestação de serviços, mas segundo a legislação, ele trata especificamente da locação de bens e serviços. Então é como se fosse um serviço específico, né, para o caso de locações. Neste caso, ele começa com a primeira alíquota de 6%. Vejam que ela é maior do que a indústria, que é 4,5%, e maior do que o comércio, que é 4%. E outro quesito importante é que ela termina com 33%, né? 33%, que é bem maior do que a indústria, que é 30%, e maior do que o comércio, que é 19%. E uma outra questão aqui importante é o pulo que nós temos de percentual da faixa 1 para a faixa 2. Você veja que o valor a deduzir aqui é de 9.360 e a alíquota vai de 6 para 11,20, né? Então nós temos a diferença aqui de 5,20 pontos percentuais, que é quase o dobro, né, da primeira alíquota. Veja que isso não acontece, né, acontece com menos impacto, né, no caso da indústria e no caso do comércio, né? A faixa aí uma ampliação menor. Isso se dá devido ao ponto de partida, né? Como o ponto de partida é maior, então mesmo que você mantenha a proporcionalidade, o impacto percentual será maior, tá certo? No caso do anexo 3, que trata aí dos serviços. E os serviços específicos, que são os demais anexos, no caso anexo 4, construção de imóveis, serviços de engenharia, serviços de vigilância, limpeza e conservação, além dos serviços advocatícios. Aí nós temos uma tabela especial para esses casos, né? Chamada de tabela 4. Veja que o percentual inicial é de 4,5%. A segunda alíquota é exatamente o dobro, né? Vai para 9%. E o final termina igual ao anexo 3. E o mesmo acontece com o anexo 5, que são atividades específicas ainda, que é o maior percentual de todos, né? E compreende outras atividades, como medicina veterinária, representação comercial, empresas de auditoria, jornalismo, publicidade, agenciamento e outras atividades regulamentadas que não tenham sido relacionadas para a utilização do anexo 3, tá certo? Então vocês vejam que o anexo 5 ele é mais específico ainda do que o anexo 4 neste caso. Legal? Agora, qual é
o impacto, né, das alíquotas sobre a empresa de serviço. É muito maior do que as demais, em especial nesse último anexo. Vejamos lá. Vejam que a primeira faixa já começa com 15,5% e nós temos aí uma última faixa de 30,5% no caso do anexo 5. Mas aqui em destaque é o ponto de partida, um ponto de partida bem mais elevado do que nós observamos nos demais casos. Obrigações acessórias e nota fiscal eletrônica. As empresas do Simples Nacional, assim como qualquer outra empresa, ela precisa cumprir obrigações acessórias, que são, na verdade, declarações, informações que ela fornece à entidade fiscalizadora. Então, no caso de uma pessoa física, também ocorre, né? Pessoa física, ela entrega a declaração do imposto de renda à pessoa física e é uma prestação de contas que a pessoa física faz em relação ao tributo que ela deve no ano imediatamente anterior. Neste caso, a pessoa física, ela está cumprindo uma obrigação acessória. A pessoa jurídica, o mesmo processo. Então, a pessoa jurídica irá fazer a entrega dessas declarações para que o governo possa conferir, para que o governo possa verificar se o tributo pago é efetivamente aquele que deveria ter sido pago por ocasião aí das operações que a empresa desenvolveu naquele ano calendário. Tá certo? Vamos em frente. As obrigações acessórias enquadradas no Simples, das empresas enquadradas no Simples Nacional, elas estão previstas na seção 7, nos artigos 25 a 27, então neste intervalo, da Lei Complementar 123 de 2006 e também na Resolução 140 de 2018, essa resolução emitida pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. São orientações, portanto, que dizem respeito a quais obrigações deverão ser cumpridas pelas empresas integrantes do Simples Nacional e em que prazos, né? Mais uma vez reforçando que são informações de conotação de prestação de contas, de declaração geralmente, ok? Vamos em frente. A Declaração Anual de Informações Socioeconômicas e Fiscais, então é um exemplo aí de obrigação acessória que a empresa do Simples tem, né? É o mesmo, ou pelo menos similar ao que nós fazemos na pessoa física, que é a declaração anual de tudo que se movimentou em termos patrimoniais, em termos financeiros, no exercício social anterior. A emissão do documento fiscal de venda ou de prestação de serviços é uma outra obrigação que a empresa integrante do Simples Nacional tem. Resumindo, a empresa integrante do Simples Nacional precisa emitir nota fiscal, né? E outra obrigação é manter em boa ordem e guarda os documentos comprobatórios das operações empresariais e destas microempresas e empresas de pequeno porte. Vejam que são obrigações, na verdade, que a maior parte das empresas também, a maior parte das empresas faz, ou seja, são declarações, a questão da emissão do documento fiscal, a questão da guarda dos documentos fiscais. E além disso, segundo a Lei Complementar 123 de 2006, é necessário escriturar e manter o livro caixa, demonstrando a movimentação financeira e bancária das microempresas e empresas de pequeno porte. Aqui eu faço uma ressalva, gente, embora a legislação fiscal ela diga que o livro caixa é o suficiente para empresas integrantes do Simples, nós, enquanto profissionais da área contábil, precisamos respeitar a legislação societária, né? Então, isso que a lei diz que, opcionalmente, adotar contabilidades simplificadas, para nós da área contábil, não é opcional, né? Nós devemos cumprir as obrigações
determinadas pela legislação societária. E por último, a entrega da declaração eletrônica, que contém os dados dos serviços prestados ou tomados de terceiros. Claro que aqui, né, é uma declaração que visa, né, se identificar o pagamento do INSS em determinados casos e o enquadramento das empresas que estão prestando serviços para a empresa contratante e que, no caso, é optante aí do Simples Nacional, né? Então, é uma espécie de complementação informacional que o fisco pede para as empresas. Vamos em frente. Quando que eu não posso, então? Quando é vedada a inclusão de obrigações pelos entes, né? Então, no segundo que determina a lei, o artigo 25 da lei complementar, sempre, ou seja, é vedada em qualquer situação a exigência de obrigações tributárias acessórias relativas aos tributos apurados na forma do Simples Nacional, sendo que somente aquelas estipuladas pelo Comitê Gestor do Simples Nacional é que devem ser exigidas. Isso, de forma mais simplificada, significa dizer que o município, por exemplo, não pode pedir alguma outra declaração ou pedir alguma outra obrigação acessória. O mesmo acontece no caso do Estado. O Estado não pode criar uma obrigação, né, por sua própria decisão. Por quê? Porque a lei complementar veda a possibilidade de você estabelecer, de você criar, né, novas obrigações para as empresas que recolhem os tributos na forma do Simples Nacional. Vejamos mais. A nota fiscal eletrônica é considerada como documento oficial, legalmente utilizado aí para comprovar movimentações, tanto de mercadorias como de produtos e também de prestação de serviços pelas empresas. Então, a nota fiscal eletrônica acaba sendo aí o instrumento, né, pelo qual as empresas elas podem comprovar o seu faturamento e do lado de quem compra, de quem adquire a mercadoria, o produto ou o serviço, ela tem esse instrumento como o documento legal, né, representativo daquela operação de compra e venda. Em caso, inclusive, de garantias, né, é a nota fiscal o documento hábil para que se comprove o período de aquisição, entre outros aspectos. Vejamos mais. Conforme o artigo 26 da mesma lei complementar, as microempresas e empresas de pequeno porte precisam, portanto, emitir o documento fiscal de venda ou de prestação de serviços, de acordo com a instrução ou as instruções expedidas pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. Aqui é o comitê, né, o CGSN. Toda vez que nós falarmos de comitê, nós estamos falando do Comitê Gestor do Simples Nacional. Ok? Esse Comitê Gestor, ele tem o poder aí de alterar, criar, tudo que diz respeito à operacionalização do Simples Nacional. Vejamos. A tendência, isso é uma questão importante, é que gradativamente todo o processo de emissão de documentos fiscais, além das obrigações acessórias, a tendência é que elas sejam, primeiro, centralizadas e, segundo, digitalizadas. Isso já ocorre em vários dos elementos, vários aspectos, né, importantes aí da vida fiscal das empresas e não será diferente do que ocorrerá no caso das micro e pequenas empresas. Chegamos agora à resolução de situação-problema. Nós vamos entender como se dá a utilização dos anexos e da fórmula do Simples Nacional. Então, prestem atenção no caso, né, que nós vamos aqui utilizar e a forma pela qual nós faremos os respectivos cálculos. Conforme informações fornecidas pela empresa, o total do faturamento
dos últimos 12 meses anteriores ao mês de março de X1 somaram R$ 327.800. Então, neste caso aqui, nós já temos o mês de cálculo, que é igual a março de X1. E nós temos aqui o faturamento bruto total dos últimos 12 meses, que segundo a informação fornecida pela empresa, levantada pela contabilidade, corresponde a R$ 327.800. Além dessas duas informações, mês de cálculo, faturamento bruto total dos últimos 12 meses, nós precisamos saber o ramo, né, da empresa. No caso da empresa, ela é do ramo industrial, comercial e industrial, portanto, anexo 2, no caso da indústria, né? Ela vai utilizar o anexo 2. Então, esta é a situação, um problema que nós vamos resolver. No caso da empresa comercial, então vamos só deixar claro aqui que o ramo dela é comércio e indústria, né? E indústria. Aqui é a empresa Z, ela comércio e indústria. Então, o anexo 2 para a indústria e o anexo 1 para o comércio. Então, vamos deixar bem claro aqui que agora nós estamos utilizando o anexo da área comercial, né, da empresa. Então, ele começa para um faturamento de até 180 mil, 4%, de 180 mil a 360, 7,3%. Como o faturamento acumulado da empresa é de 327.800, nós voltamos aqui e localizamos o intervalo, ó. O intervalo entre 180.000,01 e 360 mil reais. Portanto, aqui nós já temos mais duas informações, a alíquota e o valor a deduzir para cálculo aí da alíquota efetiva, né? Então, de posse de todas essas informações, vamos lá. A receita bruta total dos últimos 12 meses, 327.800, portanto, né? A alíquota é de 7,3, de acordo com o anexo do comércio, e o valor a deduzir de 5.940, também de acordo com o anexo. Então, só para vocês se localizarem, 7,3 está aqui, o faturamento de 327 se enquadra na segunda faixa, e o valor a deduzir, 5.940, como está estabelecido pelo próprio anexo. Desta forma, basta que nós façamos a substituição de cada uma das variáveis. Então, o RBT12, a gente substitui pelo 327.800. A alíquota nós substituímos pelos 7,3%. E o valor a deduzir, ou parcela a deduzir, nós substituímos pelo 5.940. E aqui nós dividimos esta conta, né, 327.800, vezes 7,3% menos o valor a deduzir, nós dividimos aqui pelo próprio RFB. Então, ele é repetido aqui no denominador. Neste caso, ao efetuarmos esta conta, nós chegamos a uma alíquota efetiva de 5,49%. Ou seja, esta será a alíquota, a 5,49%, essa será a alíquota aplicada sobre o faturamento de março de X1, ok? Que é o mês no qual nós estamos efetuando o cálculo. Então, percebam que o cálculo da alíquota efetiva serve basicamente para a gente considerar o valor a deduzir que está na tabela
está no anexo, né, da lei. Vejamos. A partir do que nós determinamos, portanto, como alíquota efetiva, nós sabemos que o faturamento do mês de março de X1 da empresa é de 36.430. Basta que nós multipliquemos isto pela alíquota efetiva e nós chegamos ao valor a recolher de R$2.000 pela empresa, né? O valor total aí que a empresa irá recolher, tá ok? Então vejam que desta forma nós chegamos ao valor do Simples Nacional, que será declarado e pago pelo DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Chegamos agora a mais um momento de interação, respondendo a sua dúvida. Da mesma forma, vamos dar um pulinho no chat e voltamos daqui a pouquinho respondendo. Até já! Muito bem, estivemos lá no chat, não há nenhuma dúvida específica, né, sobre o conteúdo que nós vimos até aqui. Então nós vamos aproveitar este momento para fazermos uma reflexão, vejamos lá. Questão ou questões para reflexão. Vamos ver a questão que nós trouxemos aqui para a nossa reflexão final da nossa aula. O Simples Nacional, ele contribui para a formalização e legalização de atividades empresariais no Brasil. Se nós analisarmos o que diz a Lei Complementar 123 de 2006, se nós entendermos o que está por trás, né, da proposta do Simples Nacional, nós veremos que um dos aspectos que são tratados é justamente aquele relacionado à redução da carga tributária para as empresas. Embora a gente saiba que determinadas empresas em determinadas situações não compensam aderir ao Simples Nacional, vale mais apenas a opção pelo
regime do lucro real, do lucro presumido, né? Mas, em se tratando aí de micro e pequenas empresas, é sim uma forma de tentar minimizar o impacto dos tributos para estas empresas. É uma iniciativa nesse sentido. Agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês, a participação, as dúvidas enviadas, os comentários, e certamente teremos a oportunidade de aprofundarmos os conteúdos vistos nessa aula, que em resumo são o Simples Nacional e a Lei 123 de 2006. Até uma próxima oportunidade. Até lá!